Freitas Júnior, coordenador técnico do CONASEMES, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Olá, Nilo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá. Eu queria começar o programa com você explicando o que é esse decreto 7508, o que ele diz, qual a importância, nesse momento, desse decreto para o SUS. Então, ele é um decreto extenso, um pouco grande, porque ele pega todos os aspectos da Lei 8080, ou quase todos, e procura dizer qual é a forma de se organizar entre os entes federados as responsabilidades, para cada um dos pontos que traz a Lei 8080. Então, imagina, ele tem uma extensão grande, é um trabalho grande para que tem que estar trazendo o decreto daqui para frente, principalmente, né? Então ele garante que a Lei 8080 seja colocada em prática, né? Isso, ele não traz nenhuma novidade não contida na Lei 8080. Tudo que ele traz está contido na Lei 8080. O que ele faz é justamente dizer da organização dos princípios que estão enumerados na Lei 8080. E as atribuições para os municípios, muda alguma coisa? Nesse aspecto ela não muda, porque a lei regulamentou as atribuições, né? Então, assim, é que na Lei 8080 nós temos atribuições que são exclusivas de cada um dos 3 entes federados e tem atribuições que são interdependentes. Então, o que ela traz é o processo de como vamos resolver essa interdependência, né? Os que são comuns, né? O que os 3 entes são responsáveis. Como é que vai se organizar esse processo? E qual ponto que você pode destacar? Tem alguma novidade nesse decreto? Então, nessa forma de organização, ela traz, o decreto, ele estipula um contrato organizativo de ação pública. Não é um contrato como a gente está acostumado no direito administrativo, que a gente contrata uma prestação de serviço. Os entes federados se contratando numa região de saúde, todos os municípios que compõem a região, mais o Estado e a União, se contratando e atribuição claras de responsabilidades, com indicadores, com metas, com a saúde daquela região, né? E você acha que a relação entre os entes federativos vai mudar depois desse decreto? Com certeza. Em 2008, o CONASEMES, inclusive, nós editamos uma publicação, um livro sobre as experiências de contrato de ação pública no mundo, algumas experiências enfocadas, um livro da Lenir Santos e do Odorico, atual secretário de Gestão Estratégica Participativa, e o CONASEMES fez a edição. Então, assim, o que traz o contrato, na verdade, é justamente essa tranquilidade, a clareza de compromissos financeiros, técnicos, sanitários, com as metas que estão pactuadas. E as regiões de saúde, né? Como é que serão formadas? Qual o papel dos municípios nessas regiões? Então, com o Pacto pela Saúde em 2006, nós avançamos, o SUS avançou bastante na formação das regiões de saúde, né? Começou-se um processo mais organizado, que até então estava nomeado, mas não tinha nenhuma forma de organizativa disso. Com o pacto, a gente estipulou um desenho das regiões de saúde dentro dos planos diretores de regionalização de cada estado e constituímos um colegiado de gestão regional. Agora, na verdade, o que vai se estabelecer, qual é o contrato entre esses entes que compõem essa região de saúde? Um território com vários municípios, com participação do Estado da União, quais são as responsabilidades, os compromissos que se estabelecem para com a população daquela região em termos de saúde? Antes o nome era consórcio, né, de saúde. É a mesma coisa? O que muda? Consórcio é uma forma de organização dos entes. O consórcio continua valendo, ele pode ser, existem vários consórcios intermunicipais, vários consórcios com participação até de estados e tal em funcionamento. Ele não está eliminado, né? Só que... Até que deu certo, né? Acho que algumas regiões, né? Sim, é uma boa experiência. Só que estabelece em cada região, o decreto estabelece em cada região a comissão interfederativa regional, ou comissão intergestores regional, né? Essa comissão intergestores regional, ela tem o papel de que tem a tripartite nacionalmente, do que tem a bipartite no Estado, e ela delibera, né, sobre todos os aspectos operacionais da rede de atenção à saúde naquela região. Então ela vai fazer deliberação de programação, de recursos financeiros, alocação de recursos financeiros na região, em cada um dos municípios que compõem, quer dizer, em cada um dos sistemas municipais que passam a estar organizados regionalmente. Então ela faz a alocação, ela distribui entre os serviços, enfim, ela acompanha o desempenho dessa rede,
né, de funcionamento e os problemas, enfim, ela acompanha o planejamento dessa rede. Esse é um outro ponto forte do decreto, que é o planejamento em saúde, né? Já tínhamos importância, claro, mas agora ele ganha destaque porque ele é a peça fundamental. Qual é o projeto, então, de saúde para aquela região, né? Qual é o plano que se estabelece em cada região de saúde? E o que vai ser levado em conta para a formulação dessas regiões, né? E como é que vão ser divididos os recursos também, que isso é bem importante. A questão financeira, eu vou falar primeiro, é um ponto que o decreto não atingiu, quer dizer, o artigo 35 da Lei 8080, que diz que metade dos recursos são por base deveriam ser distribuídos por base proporcional. E a outra metade por critérios epidemiológicos, produção, série histórica, enfim, uma série de dados, né, relevância das questões de epidemias, enfim, carga de doenças e tal, ele não foi regulamentado agora, né? Uma opção do governo, em função, inclusive, de que nós estamos para o SUS um debate no momento no Congresso da EC 29, da Emenda Constitucional 29, optamos por não entrar nessa discussão. Houve uma opção por isso do governo, né? Então, a gente vai ter que dar um jeito ainda, né? Achar os critérios para poder fazer essa discussão do financiamento, né? Com uma outra base, com uma outra lógica. A proposta, inclusive, é começarmos pelas redes prioritárias que estão fazendo aí, quer dizer, materno, psicossocial, materno infantil, urgência, enfim, à medida que que a tripartite for pactuando diretrizes e os processos para essas organização de redes, a gente começa então por eles, né? Quanto à questão do... qual é a outra pergunta? Desculpe. Foi como vai ser determinado que cada município vai fazer. Então, na região de saúde, né, a Comissão Intergestores Regional, né, ela vai fazer a programação do serviço, o planejamento desse serviço, e aí, como consequência, cada município continua cuidando da sua gestão, dos seus serviços, né, da sua organização nessa região. E as metas, elas serão da região ou cada município vai ter a sua meta? Então, no início do governo, nós começamos a discutir a questão do acesso com qualificação da atenção, né? Uma das questões, e não substituímos o processo de pactuação de indicadores de metas do pacto, né? Eles continuam valendo até que a gente faça uma nova edição e tal. Então estão aí, esse ano todo mundo pactuou meta, indicador e tal, só que não há consequência, né? A partir do decreto, essa pactuação que vai ser substituída, tem uma publicação de uma consulta pública, foi consolidada para a construção de um indicador de acesso e qualificação, né? Esse passa a ter consequência na alocação. Esse desempenho em relação às metas passa a ter consequência na alocação, inclusive, de recursos financeiros, né? Então, o desempenho vai dar maior ou menores recursos. Então, há um outro compromisso. Quer dizer, o que muda substancialmente é isso. Passa a ter efetividade de compromissos financeiros, de compromissos técnicos, de compromissos sanitários em relação a essas metas. E quem é que vai fiscalizar? A população continua fiscalizando. O grande fiscalizador sempre foi, né, no SUS, a população. Os conselhos continuam mais do que nunca. O conselho tem uma importância fundamental, né? A gente espera colocar também uma nova relação com os órgãos do controle interno, né? Com os órgãos do Ministério Público, Controladoria, Procuradorias, enfim, né? Há uma vida que se isso está mais explícito. Imagina que fica mais fácil fazer o controle, inclusive a fiscalização, porque é público, né? Os indicadores passam a ser públicos, as responsabilidades passam a ser públicas, né? E isso tem maior transparência, maior visibilidade, né, para as pessoas, inclusive. E vai ser tudo divulgado pelo site do município, das secretarias municipais, né? Exatamente. Nós estamos discutindo nesse momento, de forma tripartite, há mecanismos de apoio, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito diferenciado, muito desigual, né? E, então precisamos ter um apoio diferenciado também para cada região, né? Como é que se vai estabelecer em cada uma delas, são hoje em torno de 500 regiões do país, qual é o apoio técnico e financeiro necessário, seja para os municípios via os COSENs, né? E o CONASENS tem um papel importante nisso, o próprio Ministério, enquanto
ator importante nesse processo, nesse cenário interfederativo, e as secretarias estaduais de saúde nas suas representações em cada região, né, que também vão ter que ter um suporte. A gente tem que fazer um novo processo, inclusive, de formação, de capacitação, de educação permanente, enfim, voltado para essas pessoas que participam, né. Vários gestores municipais vão participar pela primeira vez, né, de um colegiado interfederativo, não sabem o que é isso, né, não tem um aprendizado ainda. No próximo bloco a gente vai falar sobre financiamento, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri, chora, sua. Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha. Biomanguinhos, medicamentos de qualidade para todo o Brasil. Fiocruz, a serviço da vida. Que tal um canal de televisão sobre saúde que tem a cara do Brasil? E eu vi a riqueza cultural que é o Pantanal. Você tem uma programação com tudo que faz bem à sua saúde. Aí a gente se encantou, começou a se chegar perto, se encostando. Notícias e reportagens, discussões importantes, tudo o que acontece na saúde brasileira está no ar aqui no Canal Saúde. Saúde é aqui, no Canal Saúde. O Sala de Convidados está de volta. Nós estamos conversando sobre a regulamentação da Lei 8080. E quem está comigo aqui no estúdio é Nilo Bretas Júnior, coordenador técnico do CONASEMES, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Nilo, agora vamos falar de financiamento, né? Para colocar em prática a Lei 8080 é preciso de dinheiro, né? E a EC 29 é a grande esperança, expectativa? A EC, do jeito que ela está lá, ela não vai resolver nada. A gente tem a questão do patamar mínimo dos 10% da União, por parte da União, né, que precisa mexer para poder que se assegure o mínimo, um patamar mínimo necessário. Nós gastamos muito pouco com saúde, o objeto nem é essa a pergunta, mas a gente gasta 3 vezes menos que a Argentina, 6 vezes menos que a Inglaterra, enfim, é claro que é insuficiente. Os 2 dilemas principais, os meios para fazer a Lei 8080 acontecer, são os que nós temos que ainda resolver. É o financiamento e a outra questão de pessoas, né? De profissionais de saúde, de formação das pessoas, que são os 2 grandes gargalos, de estrangulamento mesmo, são dilemas que, enquanto é nosso, não adianta. O dia que a sociedade assumir isso como um problema, eu acho que aí sim a gente tem condições de resolver, né? Do ponto de vista do financiamento, a EC é ainda a bandeira de 10 anos, mas ainda é a bandeira, quer dizer, precisamos resolver esta agenda, né, da EC 29, e estamos acompanhando o movimento no Congresso, continuamos participando das discussões com a Comissão de Saúde, com a Comissão de Seguridade da Câmara, né, com a Frente Parlamentar da Saúde, enfim, continuamos discutindo e também junto ao governo acompanhando o processo. Agora, os municípios já fazem o dever de casa, né? Exatamente. Investem até mais de 15% muitas vezes, não é isso? Hoje a média, tem uma média assim, mais de 98% dos municípios cumprem o que é o percentual, né? E vários deles com 22, 23, 24, 25%, né? Na medida, inclusive, de que na ponta, né, no sistema, nas cidades, não há como, é mais difícil, né? Ele tem que fazer a sua parte, ele acaba gastando mais por isso, inclusive, né? Do parte da União e dos Estados é que ainda a gente tem desafios a cumprir nessa parte do financiamento. É verdade. Você falou do financiamento como uma lacuna na Lei 8080. Você identifica outras lacunas que precisam ainda ser preenchidas para os municípios? O decreto teve essa opção de não tratar dessa questão da alocação
né, que é o artigo 35 da Lei 8080, e ele não toca na questão ainda do outro gargalo, que é justamente dessa questão da formação de recursos humanos. Não que o governo não esteja fazendo ações conjuntas, o MEC e o Ministério da Saúde, mudanças na residência, né, mudanças nos processos de formação, mas o decreto não toca nessa questão, né? Então são as duas grandes lacunas, vamos falar assim, do que tem o decreto em relação o que é organizar o SUS no país e o que traz a Lei 8080, a própria Lei 8080. Agora, você acha que a EC 29 até a 14ª Conferência Nacional de Saúde deve ser votada? Tomara. Essa é a esperança de todo mundo. O presidente da Câmara disse que em agosto, logo que retomar, ele vai chamar os líderes para essa discussão. Então, assim, é a nossa esperança, né? Nós precisamos de melhorar bastante a gestão. Eu acho que o decreto 7508, ele traz as bases para isso, porque ele coloca o instrumento, né, o contrato de ação pública como instrumento, a RENASES, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, como uma declaração pública do que é ofertado em cada região, né? Ele traz os mecanismos de compartilhamento da gestão, enfim, então ele aperfeiçoa bastante a gestão, porque a gente precisa muito, mas o recurso financeiro, com toda certeza, ainda é um problema crônico, né, grave. Agora, voltando aos investimentos, né, que os municípios realmente fazem o dever de casa, gastam até mais do que tem que gastar, a atenção básica, que é a grande bandeira do SUS, né? Como é que ela fica nesse decreto? Então, a nossa prioridade continua sendo, ela é a base da organização. O pressuposto da região é a organização da rede de atenção. Não tem rede sem rede de atenção, sem atenção básica, que é quem é o primeiro acesso, é quem organiza o cuidado em saúde, né? É lá que tem a informação. Então, ela é a base da organização da rede, portanto, da região de saúde, né? Ela continua fortalecida e o que é a meta, né, é prioridade absoluta nossa, inclusive porque tem todos os municípios do país, sem dúvida alguma, né? Agora, é muito mais difícil do que escrever o decreto sobre a parte da atenção básica, é até muito mais fácil do que fazer a atenção básica no dia a dia, né? E os agentes comunitários de saúde agora estão reivindicando um maior salário, vínculo, né, com o SUS. Como é que está essa questão hoje? Existe uma discussão, inclusive, no Congresso, né, sobre essa questão. A carreira foi regulamentada, então ela é uma carreira, né? Existe uma discussão no Congresso sobre piso salarial, enfim. A posição nossa, inclusive, nós não somos contra, pelo contrário, nós somos favoráveis a toda essa discussão dos agentes, reconhecimento, porque ele é importantíssimo para fazer atenção básica, para poder fazer qualquer processo de atenção à saúde, para fazer rede de atenção. Agora, a única questão é a questão dos recursos. Não dá mais hoje para sobrecarregar mais ainda os municípios com isso. Quer dizer, então, qualquer novo gasto, então tem que ser discutido com as secretarias estaduais e o Ministério, enfim, um aporte maior de recursos para fazer isso, né? E o repasse de recursos do governo federal direto para o município, no caso do NASF, né, Núcleo de Assistência à Saúde da Família, ele também está contemplado nesse decreto? O decreto, veja bem, ele não entra no detalhe de um tipo específico de atenção. Ele fala da rede de atenção. A rede é integralidade, né? A Relação Nacional das Ações e Serviços de Saúde é o padrão, é a integralidade que vai se ter naquela região de saúde, né? Numa lógica diferente do que a gente faz hoje, que é programa por oferta, né? Tentando caminhar nas necessidades de saúde, programar a necessidade de saúde de cada região. Certo. E vamos falar agora da 14ª Conferência Nacional de Saúde, certo, né? Como é que está a organização dos municípios? Como é que o CONASEMI vem trabalhando? Então, nós incentivamos todos os municípios brasileiros, conclamamos mesmo os municípios a fazer as suas conferências municipais de saúde. Nós não temos ainda um balanço, falar quantitativo, mas um número muito expressivo de municípios realizaram as suas etapas municipais da Conferência Nacional, né? Então, tem um grande volume de produção dessas conferências municipais de saúde. O decreto saiu numa época boa, porque nós fizemos um congresso há uma semana atrás, né, um congresso nacional das secretarias municipais de saúde, com 4.700 pessoas,
Então ele saiu exatamente uma semana depois do decreto ter sido publicado, foi toda a discussão, e a gente percebeu que as conferências têm espelhado um pouco esse movimento, né? Quer dizer, cada vez mais os municípios, pelo grau de maturidade, do tempo de gestão, né? Que vão se acumulando, tem uma experiência, dizer, do que fazer, de que respostas dar, de como organizar, né? É a resposta à necessidade de saúde da população, e acho que esse debate, com toda certeza, a conferência vai espelhar. No Congresso, então, vocês expuseram a Lei 8080, o decreto para os conselheiros, como é que foi? Nós tivemos 173 atividades, entre oficinas, cursos, simpósios, mesas, enfim, dentro do Congresso, né? Em todas elas o decreto foi o norte, né? O que a Lei 8080, esse momento da discussão foi o que guiou as discussões o tempo todo. O tema era a rede, conversava sobre o decreto da rede, né? Enfim. E aí vai financiamento, que relação tem o decreto, enfim. Então, não tem ainda, os anais não estão prontos ainda, né? O relatório final, mas a gente tem uma carta, a Carta de Brasília, onde ela espelha bastante essa discussão. Então, os conselheiros, posso dizer que eles vão capacitados para a 14ª, né? Em relação a gente espera, né? Essa é a grande esperança, e assim, a gente acha que sim. Acho que a gente tem uma acumulação grande para dar um salto em relação às anteriores, né? E agora, na 14ª, você acha que pode ser diferente o teor das discussões? O que você espera dessa conferência, comparando com o que foi a 13ª, né? É o que eu estava dizendo. Eu acho que nós temos uma maturidade natural do tempo maior em relação à última conferência, né? Esses 4 anos de SUS, ele permitiu uma maturidade maior. Eu acho que há que se avançar. Agora, é lógico que vários os problemas não mudaram, né? Não houve ainda uma transformação radical, tanto é que a saúde continua a agenda de prioridade, tanto da população quanto dos próprios governos, né? Então, esta agenda, o objeto, o problema de saúde, não houve alteração. O que eu acho que muda é um pouco a forma como a gente lida com eles, né? Isso é que talvez tenha uma evolução, né? E você está otimista com o decreto? Você acha que a população, o usuário, né, pode ficar otimista também? Então, sempre. Eu acho que tem que estar otimista sempre, né? Porque se a gente pega mais de 20 anos do SUS, né? Se a gente tivesse regulamentado há 20 anos atrás, a gente não teria feito, com certeza, uma série de questões que hoje temos experiências no mundo e no Brasil. Evidências, inclusive, de melhor relacionamento entre entes federados, divisão de responsabilidades, né? Então, acho que é um fruto de uma maturidade que adquiriu a gestão do SUS, e dizer que precisamos melhorar realmente, né? Tá certo. Obrigado, Nilo, por ter comparecido aqui ao nosso programa. Obrigado a vocês. O Sala de Convidados e Entrevista fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá.